Amados irmãos e irmãs, paz e bem, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum, dia 14 de junho, estamos começando mais uma semana. E o Evangelho para hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. Se você quiser inscrever-se no nosso canal, ative o sininho, se inscreva, para que você possa acompanhar conosco todos os dias a leitura e a reflexão do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está nos pedindo, me parece, coisas bastante exigentes. Do ponto de vista da santidade, não é? Do ponto de vista da perfeição, da busca de viver, buscando o máximo que se possa alcançar em santidade. E aqui eu queria lembrar uma coisa interessante, porque na Bíblia, amanhã nós ouviremos no texto de amanhã, né? Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, ou sede santos como vosso Pai do céu é santo, não é? Então, como é que o homem se aproxima da perfeição, ou como é que o homem torna-se semelhante a Deus? Quando ele procura viver de acordo com a boa nova do Evangelho. Veja que no livro do Gênesis, quando a serpente visitou Eva, a serpente disse: comam desse fruto e vocês serão semelhantes a Deus. Mas foi o contrário, comendo do fruto, eles pegaram uma estrada totalmente contrária a Deus, que é a estrada da desobediência, da falta de humildade. O caminho para ser semelhante a Deus é a prática da palavra de Deus, é a prática do Evangelho, da Boa Nova. E Jesus fala da construção de uma identidade extraordinária, quer dizer, o cristão não deve ser cópia daquilo que já existe no mundo. O cristão deve ser alguém extraordinário. E esta extraordinariedade, esse modo extraordinário como os primeiros cristãos viviam, de fato acabava conquistando muitas pessoas para o cristianismo. Vejam como eles se amam, diz o livro dos Atos dos Apóstolos. As pessoas se admiravam como os primeiros cristãos repartiam os seus bens, como não havia necessitados entre eles, como eles tinham uma vida de oração, como nas tribulações esses homens e essas mulheres viviam mantendo sorriso e alegria, que era uma marca dos primeiros cristãos, mesmo na hora da perseguição, mesmo nas arenas, quando iam ser triturados dos dentes das feras ou atravessados por chifres de touros, eles não perdiam a alegria. Então, Jesus trata aqui da identidade extraordinária do cristão, que é uma identidade construída a partir da fé, a partir da comunhão com Deus, a partir da escuta da palavra de Deus, do discipulado, não é? Da escuta da palavra e da prática cotidiana da palavra. Portanto, nós somos chamados a viver conforme quem tem um coração convertido e uma mente convertida. Um coração que ama conforme o coração de Deus e uma mente que procura pensar segundo a lógica do Evangelho. Essas duas coisas são importantíssimas. Bom, ainda nessa palavra de introdução, eu diria que o Evangelho nos chama a uma vida de liberdade. Quando Jesus fala de pessoas que nos tratam mal ao longo da vida, né? Jesus usa vários tipos de situações aqui. Jesus, na verdade, está ensinando os seus discípulos a viverem uma liberdade interior que não é fácil de ser vivida. Veja que na cruz, a primeira oração de Jesus foi pelos seus malfeitores, foi por aqueles que estavam ali, pelos soldados que vieram
o caminho inteiro lhe tratando mal e tudo mais. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, isso é o modo extraordinário da fé. Quando todos esperavam talvez uma outra palavra, alguns esperavam outra palavra, Jesus disse essa, não é? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, na verdade são como crianças, são pessoas que não cresceram, são pessoas que não amadureceram, por isso estão nesse jogo de violência, por isso estão fazendo esse tipo de coisa sem saber nem por que estão fazendo. Então perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não têm consciência da vida, do ser humano, de quem são, de quem é Deus também. Então esse o texto de hoje nos convida, na verdade, a saber responder à vida da maneira correta. Não responder o mal com o mal, não responder violência com violência, não responder fofoca com fofoca, não responder maldade com maldade, não responder mentira com mentira, mas nós cristãos somos chamados a quebrar o ciclo da maldade quando ela vier até nós. Não podemos entrar no jogo, porque muitas pessoas, com a sua maldade, provocam em nós o desejo de responder com a mesma maldade. E esse ciclo vai acabar mal. Então nós somos convidados a romper com esse ciclo da maldade e procurar pagar o mal com o bem. Entremos no texto agora. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Aqui não se trata de vingança, aqui se trata da lei antiga, não é? Porque a vingança era algo muito mais forte, não é? Lá no Antigo Testamento, nós escutamos uma palavra de Lameque, que era filho de Caim. Lameque diz que a vingança é uma coisa sem limite. Se alguém me fez o mal, eu vou fazer o mal a ele o máximo de vezes que eu puder. Então essa era a vingança. Essa vingança, substituída por esta lei de talião, já foi um grande avanço para o povo de Deus. E agora Jesus pede um avanço ainda maior. Eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado, quer dizer, não entre na lógica da maldade. De um cristão não se espera maldade, que você planeje a queda de alguém, que você planeje derrubar alguém, que você planeje destruir a vida de alguém, que você planeje colocar alguém num fosso, num buraco sem fim. Isso não se espera de um cristão. Veja que é interessante que no Antigo Testamento, né, os irmãos de José jogaram José numa cisterna, não é? Eu creio que o pobre de José nunca esperava isso dos irmãos de sangue. Também Jesus foi jogado numa cisterna, né, como José, na noite em que foi julgado, né? Pois bem, então o Evangelho de hoje nos faz pensar sobre isso. Não enfrentar quem é malvado não significa viver com medo e não significa não denunciar injustiças ou viver alheio ao mundo e à vida, mas significa não entrar no jogo de pagar violência com violência, não é? Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com amor. Veja que é um caminho totalmente novo e extraordinário. O caminho para tornar-se semelhante a Deus é a prática do amor, contrariando totalmente o que disse a serpente lá no livro do Gênesis. E Jesus continua fazendo algumas comparações e contando coisas do dia a dia, não é? Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Quer dizer, procura desorientar o mal. Tem um ditado que é muito popular entre as pessoas, né? Quando um não quer, dois não brigam, não é? Quer dizer, quando um está muito consciente de si, mesmo que o outro esteja fora de si, não haverá briga, não haverá confusão. Porque aquela pessoa que está consciente vai se retirar e não vai haver confusão, não vai haver briga, não vai haver conflito. Então a pessoa como cristã, ela escolhe não ser respeitada porque se apresenta forte, porque ninguém mexe com fulano, porque fulano é forte, porque fulano não deixa barato, né? Isso não fica barato. Se fizerem alguma coisa com ela, não fica barato. Não. A pessoa não procura esse tipo de destaque humano,
mas a pessoa procura muito mais tornar-se semelhante a Cristo, que soube viver de maneira lúcida até o final da sua vida. Quem vive respondendo mal com mal, quem aceita provocações, acaba se destruindo, acaba bloqueando-se interiormente, acaba bloqueando os canais da bondade dentro de si, né? Pois bem, e aí Jesus continua: se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto, quer dizer, mostra-te desapegado, mostra-te livre, mostra-te acima das mesquinharias da vida, não vai entrar nesses confrontos que não levam a nada, que são apenas uma queda de braço para ver quem pode mais, quem manda mais, quem sabe mais, quem tem mais força, quem tem mais influência, quem tem mais poder. Isso não conta no Evangelho. E aí Jesus continua: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. São palavras belíssimas que servem para orientar muito bem o nosso dia de hoje, né? Então, eu concluo repetindo o que disse no começo. O cristão deve viver de modo extraordinário a sua fé, ter uma identidade formada a partir da obediência, da escuta e da obediência à palavra de Deus. É isso que nos tornará semelhantes a Deus. A vivência do amor fraterno, a capacidade de perdoar e a capacidade de conviver nas dificuldades, quando o convívio não for tão fácil, dando uma resposta de amor a todas as situações. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.